Seja muito bem-vindo para mais uma edição do nosso Bora Trabalhar. É o nosso podcast de carreiras, oportunidades e negócios. E sempre trazendo convidados da mais alta relevância do mundo do trabalho. E você já sabe, curta, comenta, compartilha e se inscreve nesse canal, porque aqui a nossa remuneração é o seu engajamento. E o Bora Trabalhar existe porque você existe. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa extremamente hábil na sua área, é a presidente do Combrapt, que é o Conselho Federal de Psicanálise, a senhora Fátima Junquem. Ela é psicanalista e hoje vai nos falar sobre o conselho, sobre o mercado e sobre a profissão de psicanalista. Fica com a gente que hoje vamos ter mais uma vez um verdadeiro festival de informações que com certeza vão fazer muita diferença na sua vida. Então, Fátima, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu gostaria de primeiramente lhe dar as boas-vindas e gostaria que você também se apresentasse ao nosso público, falasse da sua formação. Ok, bom dia a você, bom dia a todos que estão ouvindo, né, tendo essa oportunidade de estar junto conosco aqui. É um prazer poder estar aqui falando da psicanálise que eu amo tanto, né? Bem, meu nome é Fátima Junquem, eu sou formada em psicanálise clínica, tenho o doutorado, tenho mestrado também, né? Também sou formada em terapeuta floral, saúde mental, né? Estou agora fazendo a neurociência. Eu tenho um pouquinho de cada área dentro da saúde mental para poder justamente eu ter o máximo de ferramentas possíveis para ajudar a pessoa, né? Porque o meu foco é curar, é tratar. Então, eu busco me especializar sempre que eu posso para poder, né, ter mais ferramentas, como eu disse. Ok? Eu sou presidente do Conselho Brasileiro de Psicanalistas e Terapeutas, né, como você falou. E o Conselho tem o foco principal do Conselho é ajudar na função do psicanalista e do terapeuta na área profissional, oferecendo também cursos para que ele também possa se especializar, para que ele possa crescer, para que ele possa avançar. Freud, quando descobriu, né, desenvolveu a psicanálise, o único objetivo dele foi curar, né? Era médico, mas ele viu que ia muito além da biologia, ia muito além do corpo, né? Que a maioria dos problemas estava dentro da histeria, que é os problemas emocionais, né? Dificuldades de lidar com as circunstâncias, né? Então, ali ele se empenhou o máximo para que pudesse descobrir ali o que estava acontecendo ali no emocional, no psique da pessoa, para poder curar essa pessoa. E o nosso objetivo, o objetivo do Conselho é esse, que é um assunto seríssimo, né? A pessoa sem a mente, sem ter uma saúde mental, ela não vive, ela sobrevive. E há uma preocupação muito grande no Conselho em relação a isso, porque nós não queremos, quando nós damos curso, nós não queremos dar somente certificado, nós queremos dar conhecimento, conteúdo, como eu falei inicialmente, para que o profissional possa verdadeiramente ajudar quem procura ele, né? E hoje em dia tem alguns segmentos aí que não estão tão preocupados com isso. E isso é uma preocupação do Conselho, né? É uma preocupação porque se você não tem condição de tratar o outro, né, como você vai ficar diante do outro? Um título, um certificado não cura ninguém. O que cura é o conhecimento, as ferramentas que você vai utilizar ali para poder curar essa pessoa, né? O Conselho, ele afilia pessoas, os profissionais que se formam, né? Nós temos um critério para afiliação, que são as horas necessárias, né, para poder dar crédito nesse profissional, para que ele tenha realmente sucesso. Então, não é qualquer curso que chegue e se afilie.
entende? Então, nós temos esse critério para poder justamente fazer o melhor para o próximo, né? Perfeito. É bacana, você já entrou inclusive na questão do conselho, né? Aham. Eu imagino que presidir um conselho a nível nacional seja uma responsabilidade que tome assim o tempo de uma forma absurda, até porque a gente vê que é uma banalização Exatamente. do setor de treinamentos aqui no Brasil, acho que até que em todas as áreas, não é só Todas na as áreas. psicanálise. Sim. E é muito importante trazer ao público a clareza de que quando você treina é porque você tem expertise Uhum. e você desenvolveu um programa de ensino que realmente vai formar a pessoa e dar condições e segurança para que ela consiga desenvolver a função ou uma especialização. Uhum. Mas, infelizmente, a gente vê que isso não é mais uma preocupação de um grupo cada vez maior. Uhum. E o nosso Conselho Brasileiro de Psicanálise, hoje ele está focado em afiliar pessoas para organizar o segmento, né? E Exatamente. também oferecer formação continuada. Ok. Exatamente. Quais são hoje os benefícios que o Conselho oferece para o psicanalista? Bem, o benefício principal é ele ter esse credenciamento, porque ele não tem como se apresentar, né, para trabalhar se ele não tiver um credenciamento, um suporte, né? É o principal. Inclusive, eu oriento a todos que se afiliam que não deixe, porque não é obrigatório, certo? A É uma pessoa, adesão facultativa. as pessoas, elas se formam, nem sempre elas seguem a formação, né? Guardam lá o diploma e partem para outra, né? Outro Horizonte. horizonte. Então, o que que acontece? Às vezes a pessoa não tem, a pessoa quando se forma, ela não tem já algo preparado, formado, um consultório, pessoas. Então, às vezes ela desiste no meio do caminho, entende? Mas eu oriento ali eu procuro ajudar, inclusive, para não desistir. Por quê? Quando ela se credencia, ela recebe um número. Uma, Inscrição. vai ser aquele número, vai determinar que aquela pessoa está ali, nessa credencial. Então, ele recebe também, nesse número, que é a matrícula, né? O ano que ela está se filiando. Ok? Se ela deixa 1 ano, 2 anos de retornar, de fazer anuidade, né? Pagar a sua anuidade, ela perde aquela matrícula. Então, quando ela quer retornar, ela vem com uma nova matrícula, ali é outro, aí vem o ano que ela está retornando. Isso, assim, você, se for se tratar, se você quiser ir até um psicanalista, fazer uma análise, você vai procurar pessoas com experiência ou sem experiência? Com experiência, Com evidentemente. experiência. Então, ali vai mostrar o quê? O tempo que ela tem no credenciamento. Então, o ideal é que ela persevere, ela continue para ela poder mostrar e nós podemos passar, sim, se alguém ligar pedindo informação, nós temos uma informação ok para dar para o paciente que procura, entende? Bem, essa é a principal. Mas nós temos também, em relação aos cursos, todo afiliado tem desconto nos cursos para poder justamente dar oportunidade deles crescerem, né? Nós temos também desconto para seminários. Todo evento que tiver, o afiliado terá descontos. E temos parcerias também com lojas, com advogado, oftalmologista, que também eles poderão usufruir desse desconto através da afiliação. Perfeito. Além disso, o que ocorre, né? Eu verifiquei também que o Conselho tem critérios, como você chegou a mencionar agora há pouco, em Aham, relação à carga horária dos cursos que são ofertados aham, para que a pessoa possa se filiar junto ao uhum, Conselho, né? Não é qualquer cursinho de psicanálise que vai dar condições do profissional ter o registro junto ao Conselho Brasileiro. uhum, E, no caso, existem algumas pós-graduações hoje na casa de 760 horas, coisas do tipo. uhum. Qual a carga horária mínima? Qual a formação adequada e a carga horária mínima para que o psicanalista possa fazer o seu registro junto ao Conselho? 1.500 horas. 1.500 horas. 1.500 horas. Por quê? O que está acontecendo com alguns cursos? Eles estão se limitando somente na teoria de Freud.
Só que Freud teve os pioneiros e os precursores. Freud é o pai da psicanálise. Isso aí é inquestionável. Porém, nós sabemos que outros foram desenvolvendo técnicas que nós não devemos deixar de lado, porque o mundo foi desenvolvendo, as pessoas, né, foram desenvolvendo, foram crescendo, pensamentos mudando, cultura mudando, tantas coisas sendo transformadas, que não dá para você ficar parado numa coisa só. Você está impedindo a cura daquele paciente. Sim. Né? Mas a técnica de Freud é essencial, porque aí há a diferença que depois nós vamos falar, né, sobre a psicologia e a psicanálise. Né? Então, o meu curso ele é mais extensivo, né? Ele tem mais carga horária, porque como eu tenho outras especializações, eu incluí alguns módulos necessários para o tempo que estamos vivendo. Entende? O tempo que estamos vivendo, então tem mais carga horária. Mas com 1.500 horas já pode se afiliar. Então o conselho também forma psicanalistas, no caso? Forma psicanalistas, forma terapeuta em dependência química, terapeuta floral também. Né? Nós temos essa formação. E terapia em grupo. Esses cursos são todos presenciais, são online, híbridos? Como que funciona? São presenciais. Presenciais. Eu não sei, eu dou online, mas em faculdade. Né? Eu tenho cursos online, mas em faculdade, não no conselho. Perfeito. E uma coisa também que a gente costuma observar é que as pessoas geralmente elas pensam assim, bom, eu estou passando por uma dificuldade muito grande na minha vida, uma transição de carreira que não acontece, ou acabei de passar por um divórcio, por uma perda, e estou pensando em procurar o apoio terapêutico. Uhum. E essas pessoas ficam naquela questão, vou num psicólogo, vou num psicanalista, qual a diferença de um para o outro? Já me falaram para ir no psiquiatra. Qual a diferença entre psicólogos, psicanalistas e psiquiatras? Isso é fundamental que a gente deixe claro. Sim, com certeza. O que eu vejo hoje em dia, a maioria, no tempo que nós estamos vivendo do imediatismo, né? Você quer emagrecer, quer tomar uma pílula para emagrecer, né? Não vai para a academia, né? Então, o psiquiatra é o médico que estuda, né, para curar transtornos mentais e psíquicos dentro do fármaco, passando a medicação, né? Sim. Passando a medicação. Porém, o que acontece? Inclusive, foi até a minha tese, né, sobre infelicidade versus depressão. Né? Se você está passando um momento de felicidade, a maioria chama isso também de depressão. Podemos até chamar de uma depressão emocional, que não precisa de fármaco. Então, ela vai ao psiquiatra, ela vai direto porque ela quer resolver aquele problema, né, imediatamente. Então, vai tomar o remédio para uma coisa que na terapia ela resolveria. Entende? Não precisava, porque são psicotrópicos. Né? Eu, que sou especialista em dependência química, né, eu tenho muita preocupação em relação a isso. Psicotrópicos são drogas, remédios são drogas. Então, a gente deve usar somente quando precisa. Né? Mas tem aquela questão, né, dizer que não é doido para ir para psicólogo, né, para ir para psicanalista, mas o psiquiatra, tomando remédio, não vai ser tão bom. O melhor é procurar realmente a análise, né, para essa questão. A não ser que tenha problemas realmente de ordem endógenas, né, neurotransmissores, falta de hormônios, né, que aí tem que repor, não tem como não repor. Tem que ir ao psiquiatra ou um endocrinologista que também trata a área, né, do hormônio do corpo, né, não da mente, mas do corpo, enfim. Mas, então, o psiquiatra ele vai tratar dessa forma, os transtornos psíquicos, né, e mentais dentro da farmacologia. O psicólogo, ele trata o comportamento, né, a situação que está acontecendo. Então, ele tenta investigar ali se tem transtorno, se não tem, para poder trabalhar, indicar um psiquiatra, se for necessário. Mas ele vem trabalhar, vamos dizer assim, o momento atual daquela pessoa, o que ela está vivendo. Né? E descobrir ali o que está ocasionando aquilo para
dar mais qualidade de vida para essa pessoa. Entende? Diferente da psicanálise, que também faz isso. Mas a psicanálise é assim. Vou te fazer uma pergunta, posso? Claro, fica à vontade. Você dormiria com o inimigo? Não. Mas você dorme com o inimigo e não sabe. Todo ser humano dorme com o inimigo. Que é ele próprio. É ele próprio. Eu costumo dizer que nós temos 2 cérebros. Chamado consciente e inconsciente. Veja bem, isso que eu acho maravilhoso de Freud. Entende? Você foi gerado. Você lembra disso? Não. Teu aniversário de 1 aninho, você lembra disso? Não. 2 anos? Não. 3? Alguma coisa. Pouquíssima coisa. O que eu quero dizer com isso? Fora registros, né, dos antecedentes, né, ascendentes, da genética, lembranças genéticas que vêm, que você desconhece. Você vem sentimentos genéticos, vem todas as informações desde da gestação ali, da concepção, sentimentos da sua mãe, que foi passado para você, que você desconhece. Entende? E quantas informações foram assimiladas, foram registradas no teu inconsciente, que eu chamo de HD. Para entendimento, né? HD. Está registrado ali. Você, quando abre o computador, você não vê nada que está ali. Você precisa dar comando. Entende? Então, a psicanálise, ela vem trabalhar no inconsciente, por isso que cura. Porque você tratar uma feridinha, passou. Daqui a pouco ela aparece. Aí você bota o remedinho, passou. Mas você não vai saber, não vai procurar saber por que não está curando totalmente, você vai ter sempre aquele problema. É a questão da saúde emocional. Se você não descobrir o porquê você reage, sem querer reagir daquela forma, qual é o gatilho que está aí no teu inconsciente, te levando a agir da forma que você não quer, você não vai ser curado, você sempre vai agir daquele jeito. Então, você resolve um problema hoje, paliativamente, daqui a pouco surge de novo outro problema que aciona o teu sentimento no inconsciente, porque o inconsciente ele não joga sempre as lembranças. A maioria das lembranças ele transforma em sentimentos, né? Então, se os teus olhos veem alguma coisa que faz o inconsciente abrir lá a gavetinha, que aconteceu lá na infância, você vai sentir algo e não vai saber por que está sentindo. De repente, até um perfume. Você passa por uma pessoa, sente um perfume, aí dá uma sensação de prazer, ou ao contrário, e você vai dizer, por que eu estou sentindo isso? De repente, aquele perfume está lá no registro do inconsciente, numa época em que você teve aquele momento, sentiu aquele perfume e teve um momento de prazer. Está dando para entender? Claro. Então, é sensacional a psicanálise, ela vai buscar lá no inconsciente os registros para trazer, né? E muitos acham que isso aí é hipnose, embora a hipnose não é como as pessoas colocam, né? Freud, ele até teve uma discussão com Charcot em relação a isso, porque Charcot levou a hipnose para o espiritismo, para a vida passada, e não era isso que Freud falava. Então, ele chamou de livre associação. Você leva a pessoa, né? Através da linguagem, vivências ali, a entrar no inconsciente, né? Por isso que ele trabalhou com sonhos. Sonhos revela muito o inconsciente, né? Perfeito. Uma coisa também que eu costumo sempre trazer quando converso com os psicanalistas, né? Uhum. A hipnose é um capítulo que a psicanálise valoriza. Só que a grande maioria da população tem uma ideia muito superficial e geralmente trazida por novela, filme, aquela coisa mais feita realmente para impressionar e não para esclarecer. Então esclarece para a gente, por favor, como que a hipnose é trabalhada, quem é que pode praticar a hipnose, quais seriam as indicações para isso? Então, o psicanalista ele é preparado para trabalhar com isso, né? Porque a hipnose, né, usando a hipnose,
Para a gente entender, primeiro, esses registros, eles estão ali. Você, quando aprende, por exemplo, nós estamos conversando aqui sobre psicanálise, mas quantos conteúdos tem dentro do meu inconsciente, de registros de aprendizado, você, com a sua formação, quantos registros tem? Se você dirige para entendimento, né? Quando nós vamos aprender a dirigir, é um sufoco, né? Sim. A gente pensa, como é que eu vou passar a marcha? Como é que eu vou pisar ao mesmo tempo, né? O carro morreu. É terrível, né? Então, na hora de fazer o teste lá para passar, é terrível, né? Porque a pessoa vive naquela pressão, o medo de não passar, de ser reprovada. Mas, enfim, voltando, você aprendeu, você passou a dirigir. Cara, quando a gente está dirigindo, de repente você passou a marcha, de repente você pisou, de repente você fez o que tinha que fazer e você não parou para pensar. Não, agora eu vou ter que passar a marcha. A gente não tem mais essa preocupação, já está registrado. Então, a hipnose, nós vamos levando a pessoa, através da livre associação, levar nesses pontos que ela não percebe, quando vê, ela já está falando. E nós falamos em relação a transe, é um transe. Quando você está dirigindo e você passa por um lugar, você diz, caramba, passei por ali e nem percebi. A gente chama isso de transe. Entende? Tua mente está em outro lugar, mas o inconsciente está trabalhando e está dando as ordens e você está passando, está fazendo o que tem que fazer. Compreendeu? Então, dentro desse trabalho da hipnose, nós trabalhamos dentro desse transe, né? É levar a pessoa ao inconsciente a chegar onde a gente precisa, sem ela perceber, e ela vai chegando ali, a gente consegue trazer à tona os conteúdos necessários. Entende? Entendi. Então, não tem nada a ver com vidas passadas, não tem nada a ver com isso. Sim, mas uma coisa que eu já ouvi dizer também é o seguinte, a hipnose ela possui um poder tão grande que a pessoa pode até ser anestesiada através de uma hipnose. Inclusive, existem registros médicos, né, de séculos anteriores que mostram como a anestesia ainda não era concebida, como a gente conhece hoje em dia. As pessoas que tinham boas condições, que tinham posses, né, chamavam hipnoterapeutas para poder colocar a pessoa em transe para entrar em trabalho de parto, por exemplo. E então, estabeleceu-se algumas convenções, inclusive na Itália, se eu não me engano, existe uma lei que proíbe quem não seja médico de poder praticar hipnose, porque mexe com questões do sistema nervoso central. Aqui no Brasil, como que ocorre isso? Qualquer pessoa pode praticar hipnose ou existe algum tipo de barreira? Não. Qualquer pessoa não, porque realmente... Porque o que acontece? Como você falou, ele não mexe somente com o sistema nervoso central, principalmente o sistema emocional. Então, veja bem, a pessoa que, por exemplo, passa por uma perda, ela meio que entra nessa questão de transe emocional. Sim. Ela não consegue ver a felicidade, ela não consegue mais ver a cor no mundo, porque ela está nesse transe de sofrimento. Então, quando você pratica a hipnose, ali, quando você leva a pessoa ao transe, aquilo que você precisa, a pessoa que não... Ela não... Tem pessoas que não se deixam levar, ela é firme ali. Sim. Entende? Ela não vai ser envolvida, ela não é, assim... Sugestiva. Sugestionada. É sugestionável, no caso, sugestionável. Né? Nós não conseguiremos fazer com a pessoa que não é sugestionável. Entende? Só quem é. Então, primeiro, a necessidade da pessoa preparada, tem que ser preparada, tem que ter conhecimento. Para quê? Porque pode chegar num ponto, essa pessoa entrar em pânico, dependendo da situação dela, dependendo do sofrimento dela. E se você não tem preparo para trazer, sugestionando, trazendo ela para o presente, para aquele momento, tirando ela daquele pânico, tirando ela daquele sofrimento, ela pode permanecer ali e vai embora no sofrimento. Então, a pessoa tem que ter total preparo. E isso, olha, não está só relacionado à hipnose, não. No dia a dia. Sim,
Mas no caso, perdão, no caso da hipnose, apenas uma pequena vírgula, qual seria a formação para o hipnoterapeuta? Dentro por exemplo, do nosso curso de psicanálise, tem um módulo da hipnose. Entende? Então, eles vão aprender todas as técnicas e vão praticá-las até poder utilizá-las. Sim. Entende? Então, o médico que tiver o curso de hipnose, ele pode. Então, o médico, no caso. O médico que tiver, principalmente psicólogos, psicanalistas, psiquiatra, que sabe cuidar, que tem formação para cuidar da saúde mental, eles podem praticar. Eu não afiliaria só uma pessoa que tenha o curso de hipnose. Por quê? Ela não tem estudo sobre o aparelho psíquico para poder tirar ela da situação. Entende? Entendo. Existe também um risco, por exemplo, de uma pessoa sob estado de transe entrar numa... Como é que eu posso dizer? Entrar num estado de loucura permanente por não ter sido trazida de volta? Se ela tiver um quadro histérico, como Freud dizia, né, a histeria ali, ela pode viver aquela histeria a vida toda, até voltar ao tratamento e poder tirar ela daquela histeria. Porque se ela tem um sofrimento que é acumulado lá no inconsciente, guardado dentro de uma gavetinha lá, e a pessoa abre, ela vai viver aquilo. E se não souber tirá-la, não é nem guardar de novo, não, ali na gaveta, é tirar. Esse é o trabalho da psicanálise. É tirar, limpar essa gaveta, para que ela não tenha mais aquele quadro histérico. Então, se permanece, se não consegue transitar, né, para a cura ali, nesse caso, ela pode permanecer ali. É bem perigoso, né? É perigoso. Ok. Nós podemos entender isso hoje, não precisa a psicanálise, não precisa nem a hipnose. Você vê que os programas, ali as coisas que são passadas, né, de anúncios, olha, por que hoje os transtornos cresceram de uma forma terrível? Porque é vendido o homem perfeito, a mulher perfeita, saradona, saradão. Não pode comer, não pode isso. A gente se sente totalmente à margem, assim, de todos quando a gente vê, né, uma silhueta. Não. Trazendo o quê? Baixa autoestima, transtornos. Eu não mereço, eu não sou, ninguém me ama. E vai criando tantas coisas dentro da mente e isso vai sendo chamado de transtornos. O TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Daí, quantas pessoas sofrem desses transtornos? Porque ela precisa de alguma coisa que ela se sinta segura. Então, ela tem atitudes repetitivas ali, tem medo da morte, e são coisas que o mundo... Olha, eu tenho 68 anos, vou fazer 69, não tenho problema nenhum de falar e amo, né, cada etapa da minha vida. Mas eu digo que eu vivi no mundo e parece que me tiraram daquele mundo e me passaram para outro, porque assim, o progresso foi tão grande, né? Eu fui do tempo na infância que eu andava na cidade e a gente não se esbarrava. Sim. Né? Mas o que aconteceu? Democracia, tudo foi a queda da censura, as coisas foram sendo passadas, realidades que é de uma pessoa, mas foi passada como se tivesse que ser de todos. E isso, a pessoa se sente segura. Por outro lado, as mulheres que foram à luta, que vão à luta, eu fui também, criei 3 filhos, e ali você precisa deixar eles com alguém, entende? E eles se sentem inseguros, porque não tem o pai, a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando. Então, isso tudo vai fazendo com que a infância, a personalidade que é desenvolvida na infância até 6, 7 anos, ela
é formada de uma forma sólida e fica cresce como um edifício que tem alguma coluna ali rachada, em algum momento ela pode desabar, entende? Sim. Então, nós estamos vivendo esses transtornos todos e não tem como um psicanalista ser psicanalista e curar, né, levar a cura para alguém, se ele não tiver conhecimento também de todos esses transtornos que foram surgindo aí, até como o TDAH, que hoje toda criança é diagnosticada com TDAH, infelizmente. Na realidade, o que acontece, eu observo muito e sou muito reflexivo em relação a bastante coisa. Algumas coisas que surgiram nas últimas décadas me fazem pensar que nós não estamos evoluindo, nós estamos involuindo, nós estamos indo para trás. Questão de politicamente correto, esse tipo de coisa mais atrapalha do que qualquer outra coisa. Na minha opinião, só atrapalha. O que acontece? Antigamente, você sentava para rir, você assistia um bom programa de humor, tipo Cacete Planeta, Pânico, e nas redes sociais é um consenso. Esses programas hoje não conseguiriam permanecer no ar sem ter aí processos, uma série de coisas que poderia até inviabilizar a produção. Aí eu fico me perguntando, a cada dia que passa, nós temos mais restrições. Restrições do campo moral, ético, ambiental. Se você tentar hoje abrir uma padaria, o corpo de bombeiros manda mais na sua padaria do que você. Verdade. E eu fico me perguntando se não estamos criando uma sociedade totalmente hostil ao ser humano. Eu hoje vejo dessa forma. A gente está trabalhando de forma a expulsar o ser humano do planeta. A Europa, que, por exemplo, tem um problema sério de falta de comida. Nós estamos tendo o caso da Holanda agora, que sempre foi líder na produção de carne bovina, que está basicamente desestimulando produção de carne. Então, fica imaginando, se a carne está cara hoje no Brasil, imagine daqui a algum tempo quando tivermos que exportar para a Europa. Não vai sobrar nada aqui para consumo interno. Então, para você produzir, você tem cada vez mais restrições, mais dificuldade, mais obrigações para cumprir. Quando você fala, você tem que falar com determinados melindres, porque senão você vai ofender alguém ou vai ter que responder no judiciário. Ao mesmo tempo, você tem uma economia que não anda, porque você tem muita gente improdutiva, e as pessoas improdutivas são beneficiadas com programas sociais, e você que trabalha, que é produtiva, tem obrigação para cumprir. Isso vai gerar, evidentemente, uma carga de revolta, falta de fé, desinteresse, apatidão, enfim. Eu pergunto, estamos vivendo em um momento em que o ser humano não se aceita ou está se exterminando? Qual a sua avaliação? Então, o crescimento, a ascendência está sendo em relação à ciência tecnológica. E quanto mais isso cresce, mais o homem se embota. Ele desconhece, é o que eu falei, dorme com o inimigo. Entende? Se você não se conhece, você cada vez mais será engolido por toda essa selva de pedras, né? Então, hoje, se eu não tenho, hoje eu costumo dizer que nós precisamos sempre trazer carícias, mas carícias positivas, não negativas. O ser humano, ele está se sentindo tão inferior porque ele não se importa se você é. Ele quer saber se você tem. Exatamente. Para oferecer. E isso são carícias negativas. Eu não tenho que estar com você porque você tem. Eu preciso estar com você pelo que você é. Mas isso está sendo. Qual é o problema? O que acarreta isso? Você falou da questão social. Por causa daqueles que não produzem, aqueles que estão afastados do mercado, aqueles que têm problemas, aquele que tem um monte de filhos. Por que eles chegaram a isso? Muitos, sinceramente, não querem. Eu sou professor há 24 anos e observo o seguinte.
Hoje falar que a educação não é acessível é uma grande mentira. A educação está disponível a quem quiser. A todos. Agora, o problema é que as pessoas não querem ter compromisso, as Uhum. pessoas não querem ter disciplina, Uhum. as pessoas querem que o outro faça por ela. O comodismo é uma coisa muito ruim. Ao mesmo tempo, hoje em dia nós temos uma cultura, como você acabou de colocar, não é o ser, é o ter. Uhum. Temos uma população que, infelizmente, está com a mentalidade muito fraca. Então, as pessoas querem o tempo todo ostentar, sem necessariamente produzir. E isso gera consequências terríveis. Porque eu não posso querer gozar daquilo que não é meu. Mas o tempo todo é vendido que você tem que fazer isso. Exatamente. Então, você imagina o que acontece. Exatamente. E aí nós temos 2 pontos. Primeiro, o social, que as autoridades querem esse povo, então eles dão para poder manter eles daquele jeito, infelizmente. E tem o lado familiar, que não é como antes, que você falava, a gente falou aí. Nós sentávamos, olhávamos, ríamos, brincávamos, assistia, comédia. Hoje está todo mundo pensando em cifras. Mas isso, na infância, é terrível. É um veneno. Porque as crianças não têm que pensar em cifras. Por que eles estão sendo diagnosticados com TDAH? Porque eles estão de frente para o celular o tempo todo. Entende? Os pais precisam trabalhar, precisam resolver, precisam correr atrás, precisam pagar a conta, precisam pensando em cifras. E esquece que o amor é que constrói. É o olho no olho. É o participar, é o saber o que está acontecendo. E isso não está sendo desenvolvido dentro dos lares, infelizmente. Entende? Todo mundo está correndo atrás do tempo. E a fase... eu costumo fazer palestra para pais, E o que acontece? Essa fase da infância, a maioria... Antigamente também era assim, só que não tinha esse mundo louco que está hoje, havia princípios e valores sendo passados dentro do lar. Sim. E hoje não existem esses princípios e valores, na maioria. Infelizmente, nós vemos o Brasil... hoje, uma senhora entra no ônibus, o jovem não levanta para sentar. Então, por quê? Ele não foi ensinado. Os adultos pensam que a fase da infância é bobagem. Isso aí esquece. Ele não sabe o que está sendo registrado ali. E eles vão vendo a vida dos pais, entende? E vão entendendo aquilo tudo de forma errada. Eles não sabem o que está passando. Me permite uma vírgula? Sim. Será que ele não foi ensinado mesmo que deva dar o lugar ou ele simplesmente não quer dar? O que eu vejo, sinceramente, é que a gente está romantizando demais o ser humano e não está colocando as coisas como elas de fato são. Por que as pessoas hoje não querem mais assistir telejornal? Porque os telejornais eles estão vendendo mentiras e todo mundo sabe que não é aquilo. O país não está bombando, o mercado de trabalho não está melhorando, as empresas estão com as pernas quebradas. E você ter que ficar vendo gráfico onde tudo está subindo, vendo que está tudo descendo, é ridículo. Exatamente. Então, assim, vamos lá. Você citou o exemplo do ônibus. Eu posso citar o exemplo do calçadão. Os idosos são levados no braço, em qualquer calçadão. Em Campo Grande, uma senhora mancando, ela pode ser jogada em qualquer loja, com uma abraçada. Um senhor, enfim. Ninguém respeita mais nada nem ninguém. Então, assim, será que o problema realmente é a pessoa que não foi ensinada ou a pessoa não se importa? Eu vejo claramente que onde temos um ambiente onde o universo de leis não é levado a sério e o sujeito vê que não vai acontecer nada se ele passar por cima do outro, ele não vai se importar. Já é onde eu sempre coloco o social, na minha visão, é muito mais forte que o econômico, que até a questão da saúde, porque se o ser humano respeita aquilo que ele teme, se ele não considerar importante, ele não faz. Exatamente. Mas aí que eu estou dizendo a importância da infância. Se ali não for nutrido o amor, porque veja bem, se você uma criança, quantas crianças estão sendo molestadas? Diversas. Pelas suas próprias famílias. É o rodízio de padrastos, né? Avô.
mulheres empregadas que passa dentro do consultório, nossa, é terrível. É terrível. Talvez a população não saiba quanto. Vê alguns casos na televisão, mas como está acontecendo isso? Entende? As crianças estão sendo desprezadas. Entende? Eu vi uma reportagem de uma professora que foi expulsa porque o menino não parava na cadeira, ela amarrou com durex, com fita isolante, ele na cadeira. Ela foi demitida. Porque os pais exigiram isso, que nem a direção tomou. Entende? Ah, mas naquele tempo, no tempo da senhora lá, tinha até reguada. É pedagogia Lancaster, né? Acho que muitos pedagogos formados nos últimos 20 anos nunca ouviram falar nisso, mas a pedagogia Lancaster era assim. Era assim. O valentão da escola, ele era colocado dentro de um saco e ficava pendurado para todo mundo dar um tapa na bunda dele. Isso aí existiu foi muito não forte. Foi na minha época, não. Minha época foi mais reguada. Não, mas sim, tinha até coisa. palmatória, né? Tinha tantas coisas. Assim, o extremo do homem, o homem extremista que leva as coisas para o lado errado, é que acaba transitando para tantas variações e chegar a tantas proibições e também você não poder nem olhar que a pessoa está achando que você está debochando dela e ela quer levar você para a justiça. Quer dizer, é o mimimi total. Sim. Né? É o mimimi total, que as pessoas não estão. As pessoas estão num nível de estresse e ansiedade tão grande que elas não conseguem nem ouvir a piada que você falou. Entende? Para descontrair, ela não consegue. Ela está ali, uma bomba a ponto de explodir a qualquer momento. Né? Mas por quê? Porque ela não teve uma estrutura, né? Freud explica isso, ela não teve a estrutura necessária de amor, de dar, de trocar, entende? Ela não aprendeu isso. E ela vai crescendo achando que tem que correr atrás. Né? Quantas vezes eu ouvi dentro de consultório pais dizer assim, você é obrigado a tirar a nota porque eu pago o melhor colégio para você ser bom aluno. Gente... É desse jeito ou eu quero que você seja, né, tenha sucesso, seja um bom profissional, por isso que eu me esforço para você. Mas não, leva, entende, para uma exigência e ele se sente pressionado. Tem crianças em depressão, sabia? Sim. Crianças em depressão. Se sentem inseguras, desamparadas, mal amadas. Porque se você sai, o pai sai, a mãe sai, e ele fica com um estranho, como é que fica o estado emocional dessa criança? O que ele pensa? Será que meu pai vai voltar? Até quando o bebê começa a já entender, ele já nasce, ele já reconhece a mãe, já reconhece a voz da mãe, já reconhece a voz do pai. Quando a mãe sai de perto dele, ele começa a chorar. Né? E aí a gente até ensina, né? Winnicott vai dizer a brincadeira do esconde-esconde, né? Aí a mãe aparece de repente para ele entender que ela vai voltar, entende? Para poder não gerar essa insegurança. A questão as crianças não estão tendo a segurança necessária e o amor verdadeiramente entregue ali. Não é você ficar o dia todo com a criança. Não, tem um momento da escola, tem um momento de brincar. Não, mas o momento que você está com ela é momento de o quê? De mostrar aquilo que você sente por ela. Fortalecer. Aí, para fortalecer. Aí ela vem falar alguma coisa, não posso não, agora eu estou ocupada. A criança se sente como? Como você vai conseguir um jovem, um adulto, né? Embora ele possa, mas para isso ele vai ter que ter, né? Vai depender de temperamento, vai depender de vários outros pontos, para que ele acorde e diga assim, não, peraí, eu não quero isso para mim. Não, eu vou perdoar meu pai. É só na cadeira do analista que ele vai chegar a esse ponto. Deu para entender? A consciência de que ele precisa mudar aquele estado, de tudo que ele viveu, para fortalecer, trabalhar a autoestima dele, para que ele possa caminhar sem aqueles sofrimentos todos. Por isso que, sem ir para o inconsciente, sem descobrir ali aquela infância daquela criança, é difícil você trazê-la para uma vida de qualidade emocional. Perfeito, uma vida salutar e plena. Né?
ter uma saúde mental verdadeira. Uma coisa que eu queria lhe perguntar, mais especificamente do psicanalista em si. Quais são as indicações clínicas do psicanalista hoje? Em que sentido? Indicações como? Por exemplo, o que o psicanalista trata? Depressão, ansiedade, estresse, conflitos familiares, o que ele trata? Tudo. Ele trata tudo. Inclusive, alguns transtornos, ele também trata quando são transtornos emocionais. Mas nós trabalhamos, isso eu oriento todos que estão junto conosco, trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Você precisa, por exemplo, eu não dou aula sobre a maioria dos transtornos, mas tem que fazer a pesquisa sobre os transtornos. Porque a maioria dos transtornos são parecidos. Muda alguma coisa. E se você não tiver conhecimento, você não vai saber como tratar ou como indicar um psiquiatra, ou endocrinologista. Por exemplo, hoje em dia, a maioria das pessoas estão passando por falta de vitamina D, é isso? Que é um hormônio. Tem alimentos que trazem, que produzem a vitamina D, mas nós sabemos que o sol é o melhor nisso. Sim. É o mais efetivo, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Todo mundo está trabalhando, nós estamos aqui dentro, olha. A gente passa o dia inteiro fora do sol. Então, a vitamina D está em falta na maioria do ser humano. Tireoide é outra coisa. Hormônios, que eu digo que ele que produz a gasolina do nosso corpo, né? Praticamente. Então, muitas pessoas... Lembra que eu perguntei logo sobre a tireoide? A tireoide, muitas pessoas, inclusive homens, antigamente era mais as mulheres, inclusive os homens estão tendo esse problema de tireoide. Então, quando chega a depressão, algum transtorno, qualquer patologia que possa ser emocional, mas também endógena, biológica, né? Eu vou indicar um endocrinologista, porque eu posso fazer pedido de exames para particular, não para plano de saúde, né? Então, eu vou indicar um endocrinologista para ver as taxas dos hormônios, tanto dos neurotransmissores, quanto da tireoide, né? Parte feminina, hormônios femininos, masculinos, porque isso provoca a depressão, provoca transtornos. E se eu não sei disso, eu mando direto para quem? Para o psiquiatra? Mando direto para quem? Para o ginecologista? Mando direto para quem? Então, eu preciso ter um conhecimento disso para poder indicar o profissional certo para nós chegarmos verdadeiramente ao tratamento daquela pessoa. Não adianta eu querer fazer a terapia com a pessoa se ela está com a falta de algum hormônio. Não vai chegar a lugar nenhum, eu vou ser desqualificada praticamente como profissional. Não, ela não resolveu nada. Sim. Então, eu trago esse entendimento de buscar saber. A falta do lítio hoje. A maioria tem falta de lítio. O lítio leva à depressão. Né? É um hormônio que leva. A falta dele é um neurotransmissor, que não é produzido pelo corpo, é pelos alimentos. São os alimentos que nós ingerimos que traz o lítio para o corpo. Mas a maioria das pessoas, se for fazer o exame de lítio, você vai ver que está abaixo do necessário. Entende? Então, nós tratamos tudo porque, se for necessário, a gente traz a equipe multidisciplinar para poder também nos auxiliar na parte do corpo e nós na parte mental, de saúde mental. Perfeito. Uma outra questão que eu ouço falar, né, em questão de formalidades da psicanálise. O psicanalista, ele não emite laudo, ele emite parecer. Sim. Né? E ele também não prescreve medicamentos. Não. Tem como passar para nós assim, alguns detalhes das formalidades do dia a dia de um psicanalista? Então, o psicanalista, ele não é um médico alopático, né?
Então, não vai passar medicamentos. Por exemplo, eu sou terapeuta floral, eu posso passar os florais. Sou formada, posso passar. Mas os medicamentos alopáticos eu não posso passar, eu não fui formada para isso. Né? Então, até mesmo em questão de diagnóstico, né? Eu digo que a psicanálise ele não determina, ele conscientiza. Entende? Eu não posso dizer diretamente isso. Então, nós usamos o CID-11, né? Era o 10, 11, para nós ali também, no caso de passar uma declaração sobre o estado da pessoa, às vezes para o INSS ou para qualquer necessidade. Já passei até para crianças também, que os pais foram levados a juízo, né? Então, nós passamos o nosso parecer, entende? O nosso parecer naquilo. Mas não podemos determinar totalmente. Por exemplo, eu não posso determinar que embora eu tenha o conhecimento, eu não vou dizer que mandar para o INSS, né, um laudo de que alguém tem esquizofrenia. Não, ele vai ter que ir no psiquiatra ou no neuropsiquiatra para ele indicar isso. Nós não temos essa competência, entende? Perfeito. Além disso, uma outra questão, né? Aí já voltando para o meio social. Hoje, dentro das empresas, a gente está observando que existe uma tensão muito grande nas pessoas. Vontade de subir, mas sabe que a empresa muitas vezes já atingiu o seu teto, né? Uhum. O modelo de negócio hoje em dia, no geral, os modelos não estão evoluindo. Eles estão até se precarizando de alguma forma. As pessoas estão percebendo que a disputa é cada vez maior e para ganhar cada vez menos em contrapartida. E a gente está vendo muita gente dizer que ganha X, ganha Y, que viaja, que faz aquela vida idealizada que você mencionou um pouco lá atrás, né? É interessante a gente poder voltar nisso. A gente está vivendo uma época onde as pessoas vão muito por aquilo que os outros dizem, por fantasias de redes sociais. A gente percebe que rede social está se tornando um veneno na sociedade moderna. Fala um pouco para nós sobre isso, por favor. Inclusive, as redes sociais estão, posso dizer assim, que tirando muito do equilíbrio, está até destruindo a personalidade de muitos jovens. Muitos jovens. Porque tem coisas que são terríveis ali. E que o jovem acredita. Porque o jovem, ele, como citamos ainda agora, ele está idealizando um mundo que ele está vendo, né? Que é fantasioso. Sim. Mas ele deseja aquilo. Então, ele vai entrar para uma vida à margem da sociedade. Se ele se achar incompetente na questão do estudo, na questão do aprendizado, ele vai buscar de uma forma mais fácil obter aquilo. E hoje se descobriu isso, que as redes sociais, né, ele não precisa estudar. Eu não quero mais estudar, não quero esquentar minha cabeça. Eu vou para a rede social. Eu vou ser né, como tem vários aí, influencers, né? E ele, até quando vai aquilo? Até que momento ele vai conseguir aquilo? Se conseguir, né? Se conseguir. Né? A vida passa, a idade chega. O estudo é uma coisa que ninguém tira de você. Sim. Ninguém. E você tendo conhecimento, você se levanta quantas vezes cair. Entende? Só que essa cultura hoje está enfraquecendo cada dia mais os jovens. E eles, se caírem, não sabem como levantar. Eles não se preparam para a vida na velhice. Eles não se preparam. Imagina hoje esses jovens na velhice. Como estará? Se hoje nós já estamos vendo a sociedade da forma que estamos vendo, esses jovens lá na frente, como serão? Então, tudo isso é fantasioso, é ilusório,
né? E eles... Há necessidade de acordar. Há necessidade da família acordar, sabe? Há necessidade dos pais botarem os pés no chão. Porque nada é melhor do que a carícia positiva, né? Você ter um relacionamento de confiança, um relacionamento real de amor, de companheirismo, né? Quantos casamentos estão sendo desfeitos? Basta você não conseguir pagar a conta que o outro já começa a acusar, porque não estão sendo preparados para manter, para alimentar ali as carícias positivas, e sim o ter, né? Então, esses jovens, eu gosto muito de trabalhar com jovem, com criança. As crianças, eu procuro trazer essa conscientização através do lúdico, né? Mas para que eles desejem, né? Eles desejem verdadeiramente crescer, casar, ter filhos. Você vê que as meninas hoje quase não brincam de boneca. Não se preparam para ser mãe, entende? Não se preparam, né? Infelizmente, mas eu diria que todos temos que estar na cadeira de um psicanalista, né? Fazendo uma análise ou com um psicólogo, para que possamos organizar a nossa psique, a nossa alma, que é a sede dos sentimentos, das emoções, né? Para termos a saúde mental. Quisera que todos pudessem ter essa consciência para formarmos jovens mais, né, seguros e efetivos, né? Seguros. Entendo. No entanto, também a gente percebe o seguinte, né? A gente está passando por uma época bem desafiadora. Uhum. Né? E com aquela ameaça agora o tempo todo de inteligência artificial vai acabar com o teu emprego e tal, e por aí vai. Né? Imagino que a demanda hoje do psicanalista ela seja cada vez mais, digamos assim, urgente nesse sentido, sobretudo na pirâmide de Maslow a gente vê, né? Primeiro são as necessidades fisiológicas, depois de segurança e depois sociais e por aí vai. Só que a gente está vendo que as pessoas não estão conseguindo sequer botar o pé para fora da casa dos pais, que o mundo está cada vez mais hostil. Né? E a gente fica pensando, o psicanalista hoje, no seu papel enquanto posso dizer que um mentor emocional, quais têm sido as visões que os profissionais lhe compartilham em relação ao futuro da sociedade? Olha, a questão maior, geral, né, são as fobias. As fobias. A pessoa hoje não tem medo de sair de casa. Não é assim? Sim. Sai, não sabe se volta. Então, nós falamos de família, falamos da política e falamos de várias coisas, mas a realidade é que uma coisa vai sustentando a outra, mas para pior, né? Para pior. Quer dizer, o desejo de ter as facilitações, a falta de amor, a falta da disciplina, a falta... Eu tinha no primário, a admissão, que a gente estudava a cidadania, né? Sim. Então, hoje não há preparo para isso e a pessoa ela tem medo de sair. O que mais nós tratamos dentro do consultório são fobias, né? Pânico. Síndrome do pânico. Nossa. Né? Porque a pessoa, ela começa assim, não vou não. Não, deu que está chovendo, esses temporais, não, ali é uma zona de risco. Então, ela vai começando a se recuar na vida dela. Quando vê, ela já está triste, já está abatida, ela já não consegue desenvolver. Aí ela já acha que não tem competência para aquilo e aí vai virando uma bola de neve, mas tudo por causa das fobias, entende? E o que mais nós tratamos é isso, né? É fobia. Então, a pessoa está mais voltada para ficar dentro de casa, porque se eu tenho um pai e uma mãe, aí vamos para o lado mais, assim, socioeconômico, né? Sim. Se eu tenho um pai que me sustenta,
que me dá as roupas, que me dá a mesada, que me dá o carro, para que eu vou correr atrás? Para que eu vou? É lamentável. Você chega, nessas casas você chega, tem um monte de brinquedo. Um monte de brinquedo. Diz assim, não empresta para não estragar. Não ensina ali o egoísmo. E guarda que fulano está chegando, vai quebrar teu brinquedo. Entende? Não ensina a doar, a dar, a emprestar. E a sociedade está egoísta, cheia de medo, de pânico. Esses são os transtornos de hoje. A ansiedade que está aí, o estresse, né, terrível. Então, por que vai sair de casa? Entendo. Bom, já deu para perceber que vocês têm o psicanalista em si tem uma visão muito clara e até aprofundada do nosso contexto socioeconômico e, sobretudo, emocional, né? Uhum. Sendo que o que ocorre? A gente também fala sobre o mercado, né? Uhum. O mercado da psicanálise, como que você vê ele hoje? Um psicanalista ganha em média quanto? Você teria como orientar isso para o nosso público? Aquela pessoa que está pensando assim, está assistindo agora, gostei desse papo, eu acho que eu poderia me encontrar nessa área, mas e aí? Vou sustentar minha família quanto? Como que está o mercado de psicanálise? Quanto que o nosso pessoal, em média, um profissional está ganhando? Fala para a gente sobre isso um pouquinho, por favor. Então, veja bem, tudo depende da competência. Não existe um teto estipulado, né, para que o psicanalista, para o salário do psicanalista ou para cada consulta. Depende de cada um, depende do lugar que ele está atuando, qual é o público que ele atende, né? Depende. Então, ele que estipula ali a questão. Agora, a questão do salário. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte, se você for um bom profissional, e é isso que eu passo, né? Se você for um bom profissional, você não precisa dar cartão de visita. Eu trabalho há mais de 30 anos, vou te dizer que quando eu iniciei, eu botei naquele jornalzinho que tinha de bairro, né, que passava. Sim. Eu coloquei, foi a única vez. A partir dali eu não coloquei mais nada. Eu sou conhecida porque as pessoas vão passando, vai que você vai conseguir, vai porque é uma boa profissional, vai que é de confiança. Então, vai que tem conhecimento, né? Essa é a preocupação do conselho. Se você quer ser um psicanalista, estude. Aprenda tudo o que precisa ser aprendido, porque você terá êxito na sua profissão. Se você quiser somente um certificado, você não vai curar, não vai ter como sustentar a tua família. Entende? Não terá, porque não tem conteúdo. Os profissionais hoje têm cobrado em média quanto numa consulta? Olha, vai de 150, 180 até 700, 800 reais, depende, é como eu te falei. Por exemplo, se trabalhar na Zona Sul, né? Pessoas de poder aquisitivo, né, melhor, na Barra, ele pode cobrar, não tem, como eu falei, não tem nenhuma determinação sindical para isso. Você cobra aquilo que você acha justo, entende? Eu trabalho muito com filantropia também. Então, tem pessoas que são necessidades que não podem nem pagar. Mas eu sempre gostei de trabalhar com inclusão, né? Eu gosto de ajudar. Nós fazemos ação social, inclusive, para poder atender essas pessoas. E eu não, todo trabalhador é digno do salário, né? Sim. E nós precisamos para pagar nossas contas, mas nós também precisamos olhar para o outro, né? Então, tem pessoas que precisam, e é esse amor que o psicanalista precisa ter. Sim, cuidar da sua família, sustentar a sua família, né? E não só sustentar, poder usufruir, né? Porque faz parte da saúde mental você poder se divertir, viajar, né? Tudo isso faz parte.
Então, você, se for um bom profissional, tiver o conhecimento e aplicá-lo de forma correta, você vai poder sustentar sua família, sim, e ter uma vida abençoada, né? Agora, ao contrário, é como qualquer profissão, né? É como qualquer profissão. Se você é um bom engenheiro, se você é um bom médico, se você vai alcançar lugares, entende? Mas é uma profissão que eu acho que todos deveriam fazer terapia, todos. E não tem como um psicanalista ser psicanalista se ele primeiro não fizer a terapia dele, para que ele possa se esvaziar realmente e poder só cuidar, né? Ser livre para cuidar do outro, usando todas as técnicas. Porque senão vai ser, dentro do consultório, pode surgir a contra-transferência, né? Sim. Que é você se identificar, você tem o problema que não foi tratado, se identificar com o mesmo problema e ali você fazer... Até atrapalhar, né? Atrapalhar. Olha, eu posso dizer a você que ser psicanalista é muita responsabilidade. Ser um psicólogo é muita responsabilidade. E um psiquiatra da mesma forma. Porque nós estamos lidando com a mente do ser humano. Nós estamos lidando com a vida do ser humano. Isso precisa ser respeitado, sabe? Quando a gente olha só para a gente, querendo somente ter e não ser um bom psicanalista, nós estamos podendo trazer conflitos maiores ao invés de curar o outro. É como o médico. É muita responsabilidade a gente lidar com o outro. Nós precisamos ter amor e conhecimento para isso. Mas podemos apostar nessa profissão que é maravilhosa. Perfeito, maravilha. Então, hoje posso dizer que acredito que o nosso público esteja bem municiado de informações valiosas. Que bom, eu E espero. te agradeço muito por ter estado aqui conosco, por toda essa conversa, por todos os esclarecimentos. E já ficamos aqui de portas abertas para um próximo encontro aí, para podermos trazer mais novidades. E se Deus quiser também, até, por que não, né? Falar também de alguns casos aí que você já recebeu. Acho interessante a gente poder também mostrar para o nosso público alguns casos do que já aconteceu, enfim. Acho legal. A pessoa, muitas vezes, ela pensa que meu caso não tem solução. Uhum. E a gente tem que mostrar para as pessoas que Sim, tem. quanto à vida, a esperança. É verdade. E, no entanto, para a gente poder fechar com chave de ouro, né, eu vou disponibilizar para você essa câmera aqui. Uhum. E você é a dona da festa. Dá a sua mensagem ao nosso público. Fique à vontade. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, é um prazer, foi meu de estar aqui. Eu espero que realmente você tenha recebido conteúdos relevantes para a sua vida, alguns esclarecimentos relevantes, né? Se você tem alguma dificuldade de lidar com as circunstâncias, com você mesmo, procure a terapia. A terapia não é coisa de louco, não. É saudável, porque nós precisamos de uma mente saudável, né? Eu falei aqui de não dormir com o inimigo. Não durma com o inimigo. Busque se conhecer, busque tratar todas as suas dificuldades, se conhecer melhor para poder ter uma vida saudável, uma qualidade de vida melhor. E você que tem acha que tem o dom, né, que tem esse amor para cuidar de outro, venha fazer o curso, faça a psicanálise, né, se forme em psicanalista e seja um excelente psicanalista para cuidarmos desse povo, né, dessa gente que está tão necessitada, precisa do seu dom, da sua experiência. Então, faça o curso, aprenda, se forme em psicanálise, que você vai gostar muito. Tá bom? Muito obrigada por você estar nos ouvindo e eu desejo tudo de melhor para a sua vida. É isso aí. Essa foi Fátima Junquem, presidente do Conselho Brasileiro de Psicanálise. E hoje eu quero dizer a você o seguinte: se você, por um acaso, possui pelo menos 2 anos de experiência profissional na área técnica, seja automação, eletrotécnica, segurança do trabalho, o que for, estética, farmácia, entre em contato com o Grupo Desempenho. Através do Grupo Desempenho, você consegue conquistar a sua formação técnica mediante uma avaliação. E se você precisa também realizar treinamentos em segurança do trabalho ou fazer uma pós-graduação,
faça contato conosco. Hoje o Grupo Desempenho oferece um mix de soluções educacionais para você que trabalha na indústria, no comércio, na construção ou mesmo na área da saúde e educação. Então, o Grupo Desempenho tem a você sempre a melhor oportunidade para você conquistar a sua formação técnica, bem como também a sua especialização, ok? E você que está nos assistindo, o que a gente sempre pede, eu sempre repito, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha, porque o nosso compromisso sempre vai ser trazer para você os melhores profissionais no mercado de trabalho, as referências, a crème de la crème, para que você se sinta seguro para fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões. Um forte abraço e semana que vem tem mais, porque aqui o papo é bora trabalhar. Sucesso a todos!